pessoal. Vamos começar aqui a correção da lista de exercício 1, que foi o formulário do Google Forms. E o conteúdo que a gente está vendo é a classificação das cadeias carbônicas, certo? Na maioria das questões, eu quero que vocês prestem atenção nisso. O enunciado da questão ele não vai ajudar muito, porque o que é que vai acontecer? Ele vai falar basicamente da estrutura que a gente tem que analisar. Então, primeiro, vamos para o comando da questão. Se a gente não conseguir entender o que é que precisa ser feito, a gente vem e lê o enunciado, tá? Então, o comando da questão é assim. Analisando essa cadeia, podemos classificá-la em... Então, ele já vai pedir para a gente classificar a cadeia, certo? Então, o comando da questão é bem claro. Não necessariamente a gente precisa ler o enunciado. Para não perder tempo, não vamos ler, certo? Quem quiser ler depois. Então, ele vai fazer a seguinte classificação. Primeiro, ele vai indicar aqui que a cadeia está fechada, né? Aqui embaixo ele fala alicíclica. Alicíclica significa que a cadeia é fechada e não aromática. O que é que quer dizer que a cadeia é não aromática? Aromática, a estrutura ela vai apresentar o que a gente chama de anel aromático ou anel benzênico, que é essa estrutura aqui, ó, um hexágono com um círculo dentro ou com duplas ligações alternadas, certo? Ó, dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Dupla sim, dupla não. Então, ele tem que ter esse hexágono ou com círculo dentro ou com duplas ligações alternadas para ser aromático. Então, alicíclica significa que a cadeia é fechada e não aromática. Não vai apresentar esse anel aromático. Aí você observa, no caso aqui, ó, a cadeia ela é fechada, porque todas as estruturas estão ligadas, certo? Ó, e na maioria das vezes as cadeias aromáticas, as cadeias fechadas, elas têm forma geométrica, certo? Lembra que cada pontinha dessa aqui, ó, é um átomo de carbono, ok? Então ela está fechada. E ela não apresenta esse anel aromático, então ela não é aromática. No caso aqui, o que é que eu tenho que prestar atenção? Todos os itens estão indicando que a cadeia é fechada. E está falando que ela é alicíclica, ou seja, não aromática. Então, todos os itens aqui no primeiro estão ok, certo? A cadeia é fechada e não aromática. Só precisa lembrar o que significa esse alicíclica, certo? No segundo ponto, ele vai falar em relação à saturação da molécula. Ela vai ser insaturada ou saturada. Como é que eu descubro isso? Eu vou procurar dupla ligação ou tripla ligação na estrutura, certo? Ó, eu tenho essa dupla ligação aqui. Para dizer se essa dupla ligação serve como insaturação, alguma coisa do tipo, eu tenho que prestar atenção quais os átomos que estão fazendo a ligação. No caso aqui, ó, eu tenho um carbono e um oxigênio. Para classificar a cadeia carbônica, eu só vou olhar as ligações entre os átomos de carbono. Eu não observo ligação com átomo de oxigênio. Então, essa dupla ligação aqui, ela não vai ser contada. Eu preciso observar as ligações que estão havendo entre os átomos de carbono, certo? Aí, o que é que significa isso? Quando entre os átomos de carbono só tem ligação simples, então aqui, ó, ligação simples, eu vou ter uma cadeia carbônica saturada. Se na estrutura tiver ligação dupla ou ligação tripla, não vou escrever, vou botar só os tracinhos. Dupla ou tripla, ela tem insaturação, ou seja, ela é insaturada. Mas essa dupla ligação tem que ser entre átomos de carbono. Ou vai ser assim, ou vai ser assim, ok? Aí você observa, ó, os átomos de carbono são esses pontinhos que eu marquei. Entre eles não tem nenhuma dupla ligação, lembra que essa dupla não conta. Então, se não tem dupla ligação nem tripla, a cadeia é saturada, tá? Então, eu vou procurar aqui os itens que falam que ela é saturada. Ó, esse aqui já não vai ser, porque está dizendo que ela é insaturada. O item B também não vai ser, porque está dizendo que ela é insaturada. O C, beleza, está saturada. O D, insaturada, então já não é.
E o item E, insaturada, também não é. Pronto, achei a resposta da questão, né? Nem precisei classificar mais. Mas vamos prestar atenção aqui, ó. Ele fala que a cadeia é heterogênea e mononuclear. Vou explicar logo o que é esse mononuclear. Mononuclear só tem um núcleo. Mono significa um. O que seria esse núcleo? Seria essa estrutura fechada, certo? Então, só tem uma estrutura fechada, ela é mononuclear. Beleza? Heterogênea. Lembra que a gente estudou substâncias, misturas homogêneas e heterogêneas no primeiro ano. A gente estuda também soluções homogêneas e heterogêneas no segundo ano. E no terceiro ano a gente também vai estudar também alguns componentes que classificam a estrutura em homogênea e heterogênea. O que é que eu tenho que lembrar disso aqui? Estou fazendo essa explicação para que as outras questões sejam mais rápidas. Quando a estrutura é heterogênea, quando eu tenho uma cadeia heterogênea, eu vou ter um átomo diferente. Eu vou botar aqui. Um átomo diferente de carbono e hidrogênio na estrutura, certo? Carbono tem que ser o elemento tem que ser diferente de carbono e hidrogênio dentro da estrutura. Só que tem uma condição. Esse elemento ele tem que estar fazendo ligação pelo menos com 2 carbonos. Ele tem que estar entre os carbonos. Quais são os principais? E esse elemento a gente dá o nome a ele de heteroátomo. Vou até escrever aqui, ó. Heteroátomo. Esse heteroátomo é um átomo diferente de carbono e hidrogênio que está ligado no meio dos carbonos, entre os carbonos, ok? Os principais heteroátomos: oxigênio, nitrogênio e enxofre, certo? Na maioria das vezes a gente vai encontrar esses 3 elementos químicos como heteroátomos. Vamos analisar aqui, ó. Eu tenho 2 exemplos: o oxigênio e o nitrogênio aqui, ó, certo? A condição eles têm que estar ligados no meio dos carbonos. Observa que o oxigênio não está entre 2 carbonos. Ele está fazendo ligação só com esse carbono. Para o outro lado, ele não tem nenhum elemento químico. Então, ele não é heteroátomo. Observa a diferença para o nitrogênio. De um lado, ele tem esse carbono. Do outro lado, ele tem esse outro carbono. Ele está no meio dos carbonos. Quando ele aparece no meio dos carbonos, aqui eu tenho um heteroátomo. Se eu tiver um heteroátomo na estrutura, ela vai ser heterogênea, certo? Se não aparecer heteroátomo na estrutura, ela vai ser homogênea. Então, o item correto aqui é o item C. Vamos para a próxima questão. Segunda questão. Mais uma vez, eu não vou ler o enunciado da questão, vou direto para o comando. Sua cadeia carbônica deve ser classificada como? Então, já vai pedir a classificação da cadeia. Aí vamos observar aqui. Acíclica, alicíclica. Alicíclica a gente já viu na questão passada que alicíclica significa que ela é fechada. Tá? Fechada não aromática. Agora, o que é que significa dizer que ela é acíclica? Acíclica significa aberta. Tá? Cíclica significa que ela é fechada. Esse A aqui na frente dá a ideia de não, então é não fechada. Se ela não é fechada, é porque ela é aberta, tá? Então, acíclica, cadeias abertas. O que é uma cadeia aberta? Que tem extremidades livres, né? Observa que essa estrutura aqui é bem diferente da que a gente viu na primeira questão. Esse lado aqui, ó, não tem nada ligado a ele, não tem nada ligado a ele aqui, não tem nada ligado, não tem nada ligado. E extremidade, pessoal, mais uma vez, é átomo de carbono. Eu não posso contar esse oxigênio aqui como extremidade. Só é extremidade as pontas que tem carbono, tá? Então, ela tem essas extremidades livres. Quando ela tiver extremidades livres, ela vai ter uma cadeia aberta. Sabendo que alicíclica significa fechada e essa estrutura não é fechada, é uma cadeia aberta, eu vou logo aqui excluir alguns itens. Eu vou excluir o item C, que começa com alicíclica, e o item E, que também começa com alicíclica. Próximo ponto é saber se a cadeia é ramificada ou normal.
Quando é que eu vou ter uma cadeia normal? Quando ela tiver apenas duas extremidades de carbono ou na sua cadeia apresentar apenas átomos de carbono primário e secundário. Quando é que minha cadeia vai ser ramificada? Quando ela tiver mais de três ou mais extremidades de pontas de carbono ou apresentar na sua estrutura carbonos terciários e quaternários, certo? Então, de cara, a gente percebe que essa estrutura aqui é uma estrutura ramificada. Por quê? Porque você vai observar, ó, ela tem essa extremidade livre, ela tem essa extremidade livre de carbono, essa extremidade livre e essa extremidade livre. Ela tem 4 extremidades livres, que são átomos de carbono. E outra coisa que leva a gente a dizer que ela é ramificada, ela apresenta átomos de carbono terciário. Observa que esse átomo aqui, ó, ele está ligado a esse e a esse aqui embaixo. Ele está fazendo 3 ligações com átomos de carbono. Então, ele é um átomo de carbono terciário. Então, já seria característica suficiente para a gente classificar ela como ramificada. Então, ela é aberta e ramificada. Eu já vou poder excluir o item B aqui, ó, que diz que ela é normal, ela não tem só 2 extremidades. Então, está entre o item A e o item D. O próximo ponto, saturada e insaturada. Lembra que para falar de insaturação a gente vai procurar duplas ou triplas ligações na estrutura. Observa que tem aqui, ó, dupla ligação. Está entre átomos de carbono? Está, ó, carbono, 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 carbono. Se está entre átomos de carbono, isso indica que ela é uma cadeia insaturada, ok? Então, se ela é uma cadeia insaturada, o item correto, já vou marcar aqui, ó, é o item D. Só para finalizar, homogênea ou heterogênea? Ela vai ser homogênea, porque se você observar, ó, carbono, 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 todo mundo é carbono. Onde é que tem um átomo aqui diferente? É esse oxigênio aqui. Só que ele não está entre os carbonos, ó, ele está entre um carbono e um oxigênio, ou e um hidrogênio. Então, para ser heteroátomo, que é a característica da cadeia heterogênea, ele teria que estar entre carbonos, e aqui não está. Então, item correto, item D. Vamos para a próxima questão. Terceira questão, mesma coisa, né? Apresenta a cadeia carbônica, aqui está a estrutura, e ele vai pedir para a gente classificar. Então, de início, mais uma vez, ele vai pedir para a gente classificar se a cadeia é aberta ou fechada, usando os nomes acíclica, que a gente já sabe que é aberta, e cíclica, que a gente sabe que é fechada. Então, olhando para a estrutura, a gente vê que ela não é fechada. Lembra que a estrutura fechada, na maioria das vezes, vai fazer uma forma geométrica. E aqui eu não tenho uma forma geométrica. Então, essa cadeia aqui ela é aberta, ou seja, ela vai ser acíclica. Então, os pontos que dizem que são cíclicas, eu já vou excluir. Então, vou excluir essa, vou excluir essa. O próximo ponto é sobre a saturação da molécula, né? A gente vai olhar aqui, ó, se ela é insaturada ou se ela é saturada. Nesse ponto, procura as ligações entre os carbonos. Então, vou procurar por dupla ligação na estrutura. Eu tenho essa e essa. Poderia ser ligação tripla também, tá? Aí você observa, essas duplas ligações estão entre átomos de carbono? Não. É entre carbono e oxigênio. Então, elas não vão contar na minha classificação. Então, elas não servem. Aí eu vou observar, entre os átomos de carbono, só tem ligações o quê? Ligações simples. Se só tem ligação simples, a cadeia é saturada. Então, ela é aberta, ou seja, acíclica e saturada. Eu já posso excluir o item A. Ficou para a gente decidir aqui, ó, se ela é heterogênea ou homogênea. Procura átomo diferente de carbono na estrutura. Carbono e hidrogênio, no caso. Então, eu vou olhar aqui, ó, tenho esse nitrogênio, e tem os átomos de oxigênio, ó, tanto nessa ponta quanto nessa. Em todas as pontas, na verdade, eu tenho esses átomos de oxigênio, certo? Vou logo para os oxigênios. Para ser heterogênea, os oxigênios teriam que estar entre os átomos, a ligação dele teria que ser entre os átomos de carbono. E você observa que eles não estão entre carbonos, ó, esse oxigênio, que vai se repetir em todos que têm dupla ligação. Ele não tem nada ligado do outro lado, então ele não está entre átomos de carbono.
Esse oxigênio aqui, ó, está entre um carbono e um hidrogênio, então também não conta. Então, os oxigênios não são classificados como heteroátomos nessa estrutura. Mas aí eu ainda tenho os nitrogênios, né, que são átomos diferentes de carbono e hidrogênio. Então ele está entre carbonos? Tá, ó, ele está ligado com esse carbono e esse carbono. Ele está no meio dos carbonos. Se ele está no meio dos carbonos, eu vou ter um heteroátomo. E se eu tenho um heteroátomo na estrutura, a cadeia é heterogênea. Então, o item correto é o item B. Próxima questão. Quarta questão para a gente responder. Mais uma vez, não vamos ler o enunciado, vamos para o comando da questão. O comando da questão não está aqui embaixo, então deve estar aqui em cima. A cadeia carbônica do N-aloamina acima representada pode ser classificada como? Então vamos lá, o primeiro ponto, homogêneo ou heterogêneo. Vamos procurar heteroátomo na estrutura, átomos diferentes de carbono e H, né, hidrogênio. Eu tenho esse oxigênio, pode não parecer, mas isso aqui é um Cl, é um cloro, né? Então eu tenho esses átomos que são diferentes de carbono. Vamos olhar se eles são classificados como heteroátomos, que é, mais uma vez, um elemento diferente de carbono e hidrogênio que esteja ligado entre os carbonos. Aí vamos lembrar mais uma vez que essas pontinhas aqui são átomos de carbono. Observa que o oxigênio, mais uma vez, como na questão anterior, ele está ligado a uma ponta, né? Não vou dizer que é extremidade, ele está ligado a uma ponta. Ele não está entre átomos de carbono, ele está ligado só a um átomo de carbono. Esse cloro, nem ligado a carbono ele está, então também não conta, tá? Vou até riscar eles aqui. Sobrou os nitrogênios, aí você observa, ó, o nitrogênio, aqui é um carbono, aqui é bônus. Isso já é suficiente para que ele seja classificado como heteroátomo. Mesma coisa esse nitrogênio aqui de baixo. Então, a estrutura é heterogênea. Eu já vou riscar aqui quem fala que ele é homogêneo. Eu já excluí 3 itens. Próximo ponto é saturada ou insaturada. Vou procurar as duplas ligações ou tripla. Aqui entre o oxigênio. Mais uma vez, ó, tem que ser entre carbono e carbono. Não está entre carbonos, está oxigênio e carbono. Também não conta. Entre os carbonos, só tem ligação simples. Se só tem ligação simples, a estrutura é saturada. Item correto é o item C. As ramificações, no caso aqui, ó, seriam essas extremidades que estão fora da cadeia. Observa que ela é fechada, tá? Ó, formou um pentágono, que é uma estrutura geométrica, né, fechada, um ciclo. E fora dele tem esses carbonos, que seriam as ramificações. Então, vamos para a próxima questão. Última questão. Vamos aqui para o enunciado. Podemos afirmar que ela pode ser classificada em... Então, vamos classificar ela aqui. Lembrando que cada pontinha dessa é um átomo de carbono. Então, o primeiro ponto aqui, ó. Aberta, alicíclica, a cíclica, a alifática, aí apareceu um nome novo, né? A alifática. A alifática significa que ela é aberta, tá? A alicíclica, fechada, não aromática. A cíclica, aberta. Então, de cara, a gente vê que ela é uma estrutura aberta, certo? Então, as estruturas, o item aqui que está dizendo que ela é fechada, no caso, esse item aqui, o item B, que fala que ela é alicíclica, tá? É o item que diz que ela é fechada, certo? Então, o próximo ponto é saber se ela é normal ou se ela é ramificada. Então, eu vou contar aqui quantas extremidades de carbono a cadeia tem, ó. 1, 2, 3. Então, a partir de 3, eu já posso classificar ela como ramificada, certo? Então, tem que ser ramificada. O item que estiver dizendo que ela é normal, a gente já vai excluir. Só sobrou o item A e o item C. Saturada e insaturada, não era isso? Então, aqui, ó, a dupla ligação está entre átomos de carbono. Então, a estrutura é insaturada. O item correto é o item C, né? As duas estão dizendo que é homogênea, ok. Então, o item correto seria o item C.
Até a próxima correção, espero que tenham compreendido.